Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à Fonte São Paulo. Meu nome é Marcelo, para você que nos visita e não me conhece, é um prazer receber vocês aqui. O ano se inicia e, como todo ano que se inicia, nós temos vários votos a serem feitos. Nós iniciamos um novo ciclo, nós avaliamos o ciclo que passou e em todo início de ano nós voltamos para a nossa agenda e começamos a pensar sobre o que nós fizemos no ano que passou, sobre os planos que temos para a vida e sobre todas as coisas que nós gostaríamos de concluir e completar na nossa vida. E uma coisa fica claro é que no meio de toda a correria, de todo o cansaço e de tudo que a gente tem por fazer, todo início de ano parece trazer mais tarefas. Nós olhamos para aquilo que nós queremos conquistar e nós adicionamos tarefas. Nós adicionamos mais produtividade, mais recursos, mais viagens, mais coisas por fazer. Mas esse ano eu gostaria de fazer um convite diferente. Eu gostaria que esse ano a gente celebrasse, desde o seu início, a possibilidade que nós temos em Deus de descansar. Meu desafio para esse início de ano é que você planeje menos, que você faça menos, que você respire. E que você consiga desfrutar da presença, da paz e do descanso que Deus tem para oferecer. O grande desafio da mente moderna é aceitar suas próprias limitações. Nós achamos que nós somos infinitos, que a nossa energia é infinita, e por isso os nossos alvos, os nossos planos não têm fim. Eu não tenho problema que você sonhe alto. Eu não tenho problema que você sonhe em conquistar grandes coisas. Mas se os teus sonhos estão tirando de você o privilégio de descansar, de respirar, os teus sonhos estão sufocando a sua alma. Você está perdendo a vitalidade da sua vida. E é por isso que no início desse ano, eu gostaria de convidar você a estudar comigo sobre o Shabá. E Shabá é a palavra hebraica que descreve descanso, descreve cessar, descreve pausa, descreve celebração. É um termo usado no Antigo Testamento em especial, mas nós vamos ver ecos dele no Novo Testamento também, que demonstram que Deus nos criou, que Ele nos redimiu e que Ele promete na eternidade um descanso que só Ele pode dar. Um descanso que não é conquistado pelas nossas próprias mãos. Um descanso que é recebido. Um descanso que é oferecido por Ele a nós. E para nós, nessa série, o Shabá vai ser o Evangelho em forma de tempo. Nós vamos estudar o que a Escritura ensina, da criação à nova criação, tentando demonstrar que essa dádiva divina foi definida na criação, ela é explicada na lei, ela é cumprida em Cristo e consumada na eternidade, e oferece esse descanso que nós não conquistamos. Ela oferece para nós a possibilidade de parar, de descansar e de respirar diante de Deus. Um alívio para nossa alma cansada, um alívio para nossa mente conturbada com tantas coisas por fazer, um alívio para o nosso coração ansioso e para o nosso corpo exausto. Meus irmãos, nós estamos exaustos de tanto trabalhar. Nós estamos exaustos de tanto produzir. Nós estamos cansados de tanto consumir. E nós precisamos aprender a descansar. E essa série tem esse objetivo, de mostrar para você que existe uma boa nova de paz e de descanso, de repouso, chamado Shabá. O Evangelho de Deus traduzido no tempo. E a proposta dessa série é demonstrar que o Shabá é uma resposta espiritual à exaustão contemporânea. Uma prática semanal de liturgia, adoração, fé, resistência, missão, comunhão e esperança. Cada um dos nossos encontros, nós vamos pegar uma dessas palavras e nós vamos desenvolver. Nós vamos olhar para o Shabá, um descanso, como um ato litúrgico. Nós vamos olhar para ele como um ato de adoração, de fé, de resistência, de missão. Mas nós também vamos falar sobre esperança.
O meu desejo, meus irmãos, é que a sua alma cansada encontre a paz que ela tanto anseia. Que o seu coração exausto encontre o descanso que você tanto precisa. E essa série simbolicamente tem 7 partes, lembrando dos dias da semana, que são 7. Lembrando que são 7 os princípios apresentados. Nós vamos estudar durante 7 semanas cada um dos aspectos do Shabá, olhando para a liturgia do Shabá na criação, para a necessidade do descanso na lei de Deus, para a resistência do Shabá como um ato contracultural nosso adiante da nossa sociedade. Nós vamos falar sobre os riscos de não se realizar ou de não praticar o Shabá. Nós vamos olhar para a redenção que Cristo oferece, o descanso que Ele oferta. Nós vamos ver a vida do descanso na comunidade da fé. E por fim nós vamos terminar com a esperança. Nós vamos terminar com a esperança de que o Deus que conforta as nossas vidas hoje, que acalma o nosso coração, Ele é o Deus que nos oferece descanso eterno na sua presença, para todo sempre, na eternidade. É o dia onde o trabalho e o descanso serão unidos, onde tempo e eternidade serão amalgamados, onde nós experimentaremos ao mesmo tempo a finitude do nosso ser e a eternidade grandiosa do nosso Deus. Onde as nossas ações, nosso trabalho não nos trará fadiga, mas paz. Esse é o nosso anseio, é isso que nós esperamos. E é esse desafio que nós queremos para hoje. Entender que o nosso trabalho pode ser um ato de adoração. E entender que o nosso descanso pode revelar quem nós adoramos. O meu objetivo e desejo é que você seja desafiado a descansar de acordo com a perspectiva bíblica e que nesse processo você se encontre com o Senhor. O desejo dessa série, meu desejo de todo o coração é que você consiga se encontrar com o Senhor na sua semana. Que a sua semana não seja só um acúmulo de dias e tarefas, e-mails e respostas de e-mail, metas e tantas outras coisas por fazer. Mas que seja uma experiência de encontrar o Senhor diariamente, depender dele, no trabalho e descansar nele, no Shabá, no nosso tempo de descanso. Hoje nós iniciamos a primeira parte da nossa série. Nós vamos falar sobre a liturgia, olhar para o salmo, para a criação e para o nosso descanso como um ato litúrgico. Um ato em que nós reconhecemos que o nosso descanso revela a nossa adoração. E por isso eu gostaria de convidar você a ficar de pé e fazer a leitura pública do texto comigo hoje. Nós vamos ler um pequeno trecho das Escrituras. E nesse texto nós vamos encontrar os termos fundamentais que descrevem a liturgia do descanso no cenário, na cena da criação. De como que o Deus Criador descansa da obra que realizou. Vamos ler juntos? No 7º dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Então, Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. Vamos orar? Senhor Deus, essa é a tua palavra. Essa é a tua verdade revelada. Aqui nós encontramos não somente o seu caráter, nós encontramos o teu desafio para o nosso caráter. Aqui nós encontramos conforto, aqui nós encontramos confronto. Aqui nós somos convidados a desfrutar e nessa palavra nós somos desafiados a mudar. Converte o nosso coração e faz desse tempo um tempo de celebração do teu amor, da tua paz e do teu descanso nas nossas vidas. Nós pedimos que esse seja um tempo de ouvir a tua voz e de sermos conduzidos à tua presença, para celebrarmos o teu grande amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Por que nós temos tanta dificuldade de falar ou de usar a palavra liturgia?
Liturgia parece uma palavra antiga, parece uma palavra feia, parece uma palavra antiquada, parece uma palavra religiosa demais. Nós não costumamos pensar na nossa vida como hábitos litúrgicos. Nós não conseguimos pensar na nossa vida primeiramente como um ato de adoração ou como atos religiosos. Nós somos membros de uma sociedade secular, nós somos treinados no secularismo dessa sociedade e nós acreditamos de verdade que a nossa vida começa primeiro com aquilo que nós fazemos, com as nossas posturas, com os nossos desafios, com as nossas realizações e que talvez em algum momento nós teremos um espaço para a espiritualidade. Às vezes a espiritualidade é usada como uma ferramenta para te ajudar a ser produtivo, mas é uma espiritualidade instrumental apenas. O grande objetivo é a realização, é o trabalho, é o autodesenvolvimento. É por isso que nós estamos cercados de imagens de hábitos. Quantos de vocês já foram convidados por uma celebridade do Instagram a fazer o hábito das 5 horas da manhã, o clube das 5 da manhã? É um hábito de acordar cedo. Ou talvez você já tenha parado o tempo no Instagram para perceber aquelas blogueiras famosas que mostram a sua rotina matinal. Elas acordam, abrem a cortina, escovam os dentes, raspam a língua. Gente, por que alguém se filma raspando a língua? Por que alguém faz isso com a nossa vida? Mas aí você vai ver a pessoa levanta, tem um café maravilhoso, um tempo na academia. E sem perceber, nós observamos que esses hábitos, elas vão formando comportamentos. Porque, a bem da verdade, a definição de um hábito é um padrão repetido de ações, que ao longo do tempo ela molda o comportamento, forma a identidade e orienta afetos. Você acorda cedo porque você ama a sua disposição. Você ama acordar com aquele balde de água gelado no rosto porque faz bem para a cutis. Você gosta do creminho que passa no rosto porque aquilo alimenta o seu bem-estar. Mas, meus irmãos, essa é somente a tentativa do secularismo de dizer para você que as suas ações não são religiosas. É tentar remover da sua frente que os hábitos mais simples do seu dia a dia são expressões da fé que você tem. Você acredita que assim você vai ser mais produtivo. Você acredita que assim você vai ser melhor amado. Você acredita que assim você vai ser valorizado. São atos de fé nos deuses do secularismo, do sucesso, da prosperidade, do trabalho, do consumo. A bem da verdade, essa definição de hábito, ela é nada mais, nada menos do que a definição de uma liturgia em que você retira Deus do cenário. Porque uma liturgia bem entendida seria esse padrão repetido de ações realizadas diante de Deus, que ao longo do tempo molda o teu comportamento, forma a tua identidade e orienta os teus afetos. Na verdade, uma liturgia é exatamente isso, essa é a repetição de padrões. Só que ela é intencionalmente espiritual, ela é intencionalmente religiosa. Ela não tenta remover a religião, ela não tenta tirar Deus do cenário. Na verdade, ela coloca Deus em primeiro lugar. E os hábitos que são formados dessa perspectiva da presença de Deus vão começar a moldar o nosso comportamento, a nossa identidade e os nossos afetos. Porque nós amamos o Senhor. Nós acordamos cedo e lemos as Escrituras. Nós buscamos a sua presença. Nós lemos a sua palavra e não o jornal. Nós ouvimos o seu conselho e não os blogueiros da internet. São liturgias diferentes. A liturgia do secularismo está pensando no seu autodesenvolvimento. É autocentrado, para que você seja autossuficiente. As liturgias do Senhor, ou aquelas que nós conhecemos nas Escrituras, são os hábitos que nos colocam diante de Deus, para moldar o nosso caráter diante de Deus. Que são centrados em Deus. Nos ajudam a olhar para o próximo. Não são autocentradas, mas elas moldam o nosso caráter.
E nós temos muita dificuldade de pensar nesses termos, porque para nós, religião é um acessório. A vida cristã é um acessório. Nós temos a vida do trabalho e o dia a dia. Nós estamos no corre. Se der tempo, eu passo um tempo com o Senhor. Se sobrar espaço, eu falo com o Senhor. Se sobrar na agenda, quem sabe uma oração. Talvez ouvindo um podcast no caminho do trabalho, mas é isso. A minha vida é o meu trabalho. E o meu trabalho é a minha vida. E nós removemos quase que o Senhor da nossa presença. Mas nós não deveríamos pensar assim. Nós deveríamos olhar para a vida com a perspectiva da criação. Quando nós olhamos para a criação, nós vemos o Senhor criar tudo o que existe e realizar o seu trabalho durante 6 dias. E nesses 6 dias de trabalho, nosso Senhor apresenta para nós uma liturgia na criação. Nós não pensamos dessa maneira porque nós somos seculares demais para pensar no relato da criação como algo primeiramente religioso. Mas se você olhar para o texto de Gênesis, você vai perceber que a criação ela é descrita como o estabelecimento de um templo. É como se a criação como um todo fosse o lugar da habitação do nosso Senhor. Você lembra dos versículos que falam, os céus são os meus tronos e a terra o estrado dos meus pés, demonstrando que Deus está presente na sua criação, como se essa criação fosse um grande templo. A perspectiva da criação desde o início, que a vida começa com Deus, que fez tudo para Ele, como um ambiente de adoração. Toda a criação foi convidada a adorá-lo. Toda a criação foi convidada a render-lhe graças. Porque da perspectiva da criação, o ponto de partida é o próprio Deus que cria todas as coisas. E cria todas as coisas para si. E cria todas as coisas para a sua adoração. Mas se você prestar atenção nesse texto, você vai perceber que ela é apresentada como uma rotina litúrgica. Durante 6 dias nós vemos o seguinte relato: houve tarde e manhã, Deus diz alguma coisa, essa coisa que Ele diz acontece, Ele faz uma avaliação, Ele vê que era bom, e depois o ciclo se reinicia com tarde e manhã novamente. Os 6 dias da criação são repetições intencionais de uma rotina de um Deus Criador. De uma liturgia de trabalho. O nosso Senhor está dizendo que os 6 dias da criação e o trabalho criativo das suas mãos aconteceram de maneira repetida, cíclica e litúrgica. É como se o nosso Deus estivesse nos ensinando que o nosso trabalho, repetido todos os dias, de maneira cíclica, pode ser litúrgica. Vamos lá, meus irmãos, vocês acordam no mesmo horário para ir para o trabalho. Vocês têm a mesma rotina todos os dias, vocês repetem as atividades, vocês fazem as mesmas coisas todos os dias. Nós temos o mesmo trabalho com algumas variações, mas nós temos o mesmo tipo de trabalho todos os dias. Repetição, repetição, repetição. Você desenvolveu hábitos para conseguir suportar o seu trabalho. Se você precisa estar muito cedo, você aprendeu a dormir cedo. Se você entra mais tarde, você aprendeu a usar o seu período da manhã para alguma outra coisa, desenvolveu hábitos para viver a sua semana. Quando nós olhamos o exemplo do nosso Deus, nós percebemos que é exatamente assim que a vida tem que ser. Repetida, cíclica, mas litúrgica. Nós precisamos olhar para essas repetições de ciclos, não como uma avalanche que nos encobre, mas como um processo de encontrar a Deus e celebrar a Deus no meio da repetição. A repetição é inevitável. A vida é assim. A celebração é opcional. O reconhecimento da presença de Deus é que nós deveríamos pensar. Sim, o trânsito é caótico, sim, o metrô é um caos, o ônibus é lotado. Sim, mas nesse caos é o Senhor dizendo: houve tarde e houve manhã, houve tarde e houve manhã.
Na criação, Deus estabelece a sua visão do tempo. Nós vemos que o modo como Deus vê o tempo é diferente do modo como nós vemos o tempo. Nós observamos que todas as vezes que Deus faz alguma coisa, nós vemos que as coisas eram boas, exceto quando Ele cria o ser humano, que Ele disse que é muito bom. Mas do primeiro ao sexto dia Ele diz, e houve tarde e manhã, esse foi o sexto dia. Existem muitos debates do porquê que começou-se com a tarde. Por que tarde e manhã? Por que não manhã e tarde? Porque nós pensamos assim, o nosso dia começa às 6, 4 da manhã, dependendo da sua rotina, 9 da manhã. Mas nós pensamos na manhã primeiro, nós olhamos para o dia como iniciando com o nascer do sol. Mas parece que Deus olhava para o tempo de uma perspectiva diferente. O dia começava com o sol se pondo. E meus irmãos, se você parar para pensar nisso por um momento, você vai perceber que existe muita sabedoria em olhar para o tempo dessa maneira. Porque Deus está ensinando desde o início que o nosso dia começa com o sono. Nosso dia começa com o descanso. No fim da tarde, sem eletricidade, sem luzes acessórias, o escurinho da noite seria motivo suficiente para a gente dormir. É como se Deus estivesse de uma maneira muito intuitiva dizendo que antes do seu esforço no trabalho, você vai precisar descansar. Como se Deus oferecesse primeiro o descanso e então o trabalho. Na liturgia da criação nós observamos que Deus está nos convidando para o descanso o tempo todo. Ele dá 6 dicas de que Ele está nos convidando para descansar nele antes de fazer qualquer outra coisa. E isso é profundamente contracultural, porque nós olhamos para a vida, naquilo que tem que fazer, naquilo que tem que acontecer, nas muitas atividades, e Deus está dizendo, calma, primeiro vai dormir. Primeiro descansa. Ao invés de planejar sua segunda de manhã, às 6 da manhã na segunda, planeje a sua segunda-feira, no domingo, às 4 da tarde. Durma em paz e vá trabalhar. Graça antes do esforço. Graça antes do esforço. 6 vezes graça antes do esforço. O relato da criação e a liturgia de um Deus que nos ensina que nós não somos produtos dos nossos esforços, que nós não ganhamos descanso porque nós trabalhamos muito, que o descansar não é um mérito das nossas aquisições ou das nossas conquistas, mas que o descanso é uma dádiva dele, para que você possa fazer o seu trabalho e as suas conquistas, na presença dele. Olhar para o tempo da perspectiva da criação nos faz repensar o modo como nós olhamos para a agenda. Porque nós começamos com graça. Nós começamos com a presença de Deus. Nós começamos com descanso. E é claro que na criação nós vamos observar um Deus que nos convida a descansar. Se você lembra bem do relato da criação, nós fomos criados, a humanidade foi criada no 6º dia. O que significa que o primeiro dia da humanidade foi um Shabá. Foi um descanso. Depois de demonstrar como o mundo deveria funcionar, depois de demonstrar como a nossa agenda deveria funcionar, tarde e manhã, graça antes do esforço, no nosso primeiro dia o Senhor diz, agora nós vamos ter comunhão. É isso que o Shabá significa. É Deus parando e dizendo, agora nós vamos descansar. Qual era o trabalho que o ser humano teria realizado no seu primeiro dia? Quanto de trabalho ele tinha conquistado? Quanto tempo ele teria para realizar suas tarefas? Eu não sei. Tudo que eu sei é que Deus iniciou a criação com um feriado. Não com trabalho. Ele deu descanso. O nosso Deus não é um imperialista que quer colocar o seu peso para que os seus súditos trabalhem para si. Ele não é um opressor. Ele não está tentando tirar proveito dos seres humanos. Ele cria o descanso exatamente
para que os seres humanos possam desfrutar de quem Ele é. E meus irmãos, isso aqui era profundamente contracultural no dia que isso foi escrito. No dia que isso foi escrito, nós vamos olhar para os mitos acadianos, por exemplo, e vamos descobrir que os deuses, quando criavam, eles criavam o mundo em um monte de conflito, em um monte de guerra, em um monte de ação entre diferentes deuses que vão para a terra, para o mar, para os céus, para as estrelas, para o sol. E esses deuses disputando espaço para a sua adoração, eles criam seres humanos para que trabalhem para eles, para que eles possam descansar. É curiosíssimo que nos mitos o descanso pertence à divindade, porque os seres humanos são máquinas de trabalho, são máquinas de serviço. E você sabe qual é a diferença entre isso, esses mitos antigos, pagãos, e a perspectiva do seu chefe? Sabe qual é a diferença? Nenhuma. Ele acredita que você é um instrumento infinito de trabalho. Por que você acha que as grandes corporações esfolam seus funcionários? Sem fim. Porque a mente do mercado, secular como é só uma nova roupagem do paganismo que existe desde os dias de Moisés. É a mesma coisa. Você é um instrumento de produção. Você vai produzir para a comunidade, você vai produzir para a empresa, você vai gerar capital, você vai gerar comodidade para a comunidade. Não interessa. Você é só um meio para um fim. Não na criação. Na criação, Deus nos cria para Ele, para comunhão com Ele, para desfrutar dEle. Nosso primeiro dia de existência, nós não trabalhamos, nós descansamos com o Senhor. Percebe que a liturgia da criação ensina muito sobre como nós devemos controlar a nossa agenda? Se nós olharmos com atenção, o texto de Gênesis 1, ele basicamente molda o modo como nós pensamos sobre o trabalho. Nosso trabalho é uma bênção e uma dádiva de Deus para ser realizado diante dele. Nós sabemos que ele vai começar com o nosso descanso na presença de Deus. Sabemos que nós somos criados para isso. Nós vamos trabalhar, mas nós vamos descansar. Mas a grande pergunta é, qual que é a liturgia que Deus tem no descanso, então? O texto que nós lemos apresenta essa liturgia. Mas como é que nós podemos nos preparar para o descanso? Como é que nós podemos pensar no Shabá como uma pausa semanal de descanso toda semana, não somente de vez em quando? Toda semana, de desligar, de parar e de fato descansar diante de Deus. E a impressão que eu tenho é que o texto que nós lemos sobre aquilo que Deus faz no sétimo dia é um indicativo daquilo que nós temos que fazer quando Ele nos ensina a descansar. Por isso, se você prestar atenção, você vai perceber que existem 4 movimentos na liturgia do descanso apresentada no sétimo dia do Senhor. No sétimo dia da criação, o nosso Senhor descansa e estabelece o primeiro Shabá. E nesse primeiro dia, Ele toma a frente para nos ensinar o que se faz num dia de descanso. E se você prestar atenção, a primeira dessas expressões é parar. O nosso Senhor diz o seguinte: nós precisamos aprender a parar, como Ele parou. Olha só que interessante como o texto fala. No sétimo dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Sim, meus irmãos, o nosso Senhor concluiu, Ele terminou, Ele parou. Para Ele, a sua obra estava consumada, a obra da criação estava completa. O que significa que Ele deixou de cuidar da sua criação? Não. Ele deixou de controlar de maneira soberana a criação? Claro que não. Significa que o trabalho que Ele tinha por realizar foi completo, foi terminado. Ele encerrou a sua atividade de trabalho. De tal forma que para Ele parar não é somente terminar, mas é alcançar o propósito definido para aquele trabalho. E meus irmãos, por que é que nós temos tanta dificuldade de parar? Por que é que para nós parar é tão esquisito?
A impressão que nós temos é que não parar é virtude. Eu trabalho muito, aliás, eu não conheço ninguém, hoje morando em São Paulo, que não seja feliz em dizer: nossa, essa semana eu trabalhei muito. Essa semana eu não parei. Você não acredita? Fiquei até meia-noite numa reunião com um cliente. A gente fala isso com alegria no coração. Porque para nós isso é virtude. De que nós somos bons. De que nós trabalhamos muito. De que nós somos muito bem-sucedidos. É esquisito pensar em parar. É esquisito pensar em parar toda semana. Mas a verdade é que nós não conseguimos parar de trabalhar porque nós não sabemos estabelecer limites para a nossa vida. Vocês que estão na casa aí dos 20 anos, que são mais jovens, vocês têm um vigor físico que te permite ficar até de madrugada trabalhando e acordar cedo para voltar a trabalhar. E você vai fazer isso, vai voltar para casa feliz, sua mãe vai olhar no seu rosto e vai falar assim: menino, como pode? Porque você tem a impressão de que dá. De que vai dar certo. Aí quando você faz 30, o pique diminui. Com 40 eu garanto para vocês, não dá. Não dá. Eu não consigo mais vir à noite estudando. Eu não consigo mais acordar no dia seguinte feliz, depois de ter que dormir depois das 10 da noite. Se não estiver na minha poltroninha tomando meu chazinho relaxado, eu vou acordar chateado, que eu não recupero. Mas por que nós não paramos? É porque a gente não sabe a diferença entre terminar, como Deus terminou, no sentido de completar, e encerrar a carga que nós temos para aquela semana. Meus irmãos, nós não somos Deus, nem como Deus. Nós não somos todo-poderoso, como todo-poderoso que consegue realizar tudo em 6 dias. Nós não conseguimos fazer tudo em 6 dias. Nós não conseguimos olhar para a nossa semana e terminar toda a carga de trabalho. Mas a gente pode encerrar a demanda de trabalho daquela semana para poder parar. O problema é que nós não nos organizamos para isso. Nós não temos a oportunidade, nós não desfrutamos dessa oportunidade, porque nem sempre nós planejamos bem. Posso usar uma ilustração com você que eu acho que você vai entender? Pense comigo em roupa suja. Vocês que são mães, donas de casa, vocês sabem que não tem nada que nos ensine mais sobre a eternidade do que roupa suja, não é verdade? A roupa suja não tem fim. Se você tem um marido, você sabe que isso é muito. Se você tem marido e um filho, você sabe que isso é muito, muito. Mas se você tem mais do que isso, o ciclo é sem fim. O João, quando mudou lá para casa, ele ficou assustado em ver que a nossa máquina trabalha mais que todos nós. A nossa máquina de lavar trabalha mais do que todos nós. Porque o Natan joga bola, a Melissa faz esporte, eles vão para a escola de música, eles vão para os eventos da igreja. É roupa atrás de roupa. Nada ensina melhor sobre a eternidade do que roupa suja. E qual que é a mente da dona de casa? Ela diz o seguinte no seu coração: se eu não fizer isso hoje, amanhã eu não vou conseguir terminar. Mas qual é a crença no seu coração? A crença que existe no coração da mãe é: se eu não fizer hoje, não vai abençoar amanhã. Será que Deus não pode acompanhar você no dia seguinte? Será que Deus de repente vai deixar de cuidar da sua família porque você não hoje? Será que é assim mesmo que Deus olha para o cuidado providencial dele? Observe o que o salmista diz no Salmo 127, ele diz: se o Senhor não for o construtor da casa, é inútil o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, é inútil será a vigília da sentinela. Inútil será para você levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente, porque o Senhor concede o sono a quem Ele ama. O cuidado do Senhor vem no descanso. A providência do Senhor vem no descanso. Meus irmãos, você pode descansar, porque o Senhor cuida da casa. Ele não vai te abandonar se você deixar a roupa suja um dia. Mas talvez esse não seja o exemplo que todos vão entender. Pense nas suas metas de trabalho, do projeto que você está agora. Nada nos ensina melhor sobre as misericórdias do Senhor do que as metas do nosso trabalho, porque elas se renovam a cada manhã.
Você bate uma meta e vem duas, você bate duas e vem 4. Nunca vi alguém que bateu uma meta e ficou sem meta para bater. Meta sempre se renova, é a cenourinha na frente do burrinho. Nós corremos atrás. Mas qual é a razão pela qual nós não paramos? Porque nós acreditamos de verdade que se eu não fizer isso agora, se eu não responder esse e-mail agora, eu vou perder contato com o meu trabalho, eu vou perder o apoio dos meus colaboradores, eu vou entristecer o meu fornecedor. Se eu não responder agora, o Senhor não vai cuidar da casa. Se eu não responder agora, o Senhor não vai cuidar da nossa casa e do meu trabalho. Se o Senhor quiser, veremos e faremos isso. O que o autor está tentando nos ajudar não é mudar o nosso vocabulário. Falar, então antes de fazer qualquer coisa eu coloco um se Deus quiser na frente e vai dar tudo certo. O que ele está dizendo é que nós não podemos pensar na vida como algo que nós conseguimos e conquistamos. Que nós temos que olhar para o nosso trabalho como uma dádiva divina. E como o sucesso do nosso trabalho como uma dádiva divina. Que é o Senhor quem vai permitir que a gente faça ou deixe de fazer. Por isso, meus irmãos, na liturgia do descanso, nós temos que lembrar que parar significa confessar que Deus está no controle. Parar é confessar que Deus está na nossa frente e que Ele vai cuidar de nós. Nós não paramos porque somos melhores que outras pessoas. Nós não paramos porque somos melhor planejados e conseguimos matar tudo. Nós paramos porque nós estamos confessando que o nosso Deus está no controle. Não somos nós que controlamos as coisas. É o nosso Deus quem controla tudo. E é debaixo da soberania dele que nós temos que servir, que nós temos que viver, que nós vamos trabalhar. É por isso que você o Senhor é soberano. Mas nós podemos também descansar, porque o texto continua dizendo da seguinte maneira: no 7º dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizaria, assim nesse dia ele descansou. Descansou, meus irmãos, o nosso Senhor descansou, o Senhor Todo-Poderoso descansou. Quem você acha que vai fazer melhor do que Ele? Quem nós achamos que somos, que vamos conseguir trabalhar de maneira ininterrupta, como se fôssemos máquinas? Nós não somos mais poderosos que o nosso Senhor. E se o Deus que é todo poderoso descansa e oferece o exemplo, nós devemos segui-lo. O verbo que nós estamos vendo sendo utilizado aqui para descanso é o mesmo verbo que dá origem à palavra Shabá. Inclusive em hebraico a diferença é sutil. O verbo é Shabá e o substantivo é Shabá. Está dizendo que ele parou, ele descansou, ele cessou suas atividades. Mas ele não fez isso porque ele estava cansado. Nosso Senhor não descansa porque ele está cansado ou exausto. O nosso Senhor descansa porque ele está satisfeito. Descansar é a satisfação de encerrar. E a celebração é o Shabá. Quando nós olhamos para o texto que nos está apresentado, nós não vemos um Deus cansado. Nós vemos um Deus satisfeito. E por que é que nós não descansamos? Meus irmãos, nós não descansamos porque nós estamos eternamente insatisfeitos com a vida. Nós abrimos as nossas mídias sociais e vemos padrões irreais sendo apresentados ali a todo momento. E nós falamos, é essa vida que eu queria. E nós ficamos insatisfeitos com a vida que nós temos.
Nós criamos padrões irreais para aquilo que nós queríamos conquistar, ganhar, porque nós estamos eternamente acelerados nessa busca por comprar e consumir, porque nós precisamos ter e conquistar. E nós criamos esse grande padrão alto, elevado, e nós ficamos profundamente insatisfeitos. O problema é que nós não dependemos do Senhor no nosso trabalho, e com isso nós não conseguimos descansar no Senhor no nosso Shabá. Nós não conseguimos. Se o nosso trabalho é fruto do nosso esforço, o meu descanso vai ter que ser uma pausa para que eu consiga produzir amanhã. É só um intervalo. É só uma maneira de consumir novas formas de mídia, novos vídeos, a piscina. Mas é só uma forma de me preparar para o próximo dia de trabalho. Deixa eu tentar ilustrar isso para vocês. Pensa no seu salário. O que é o seu salário para você? Salário é a sua recompensa. É a descrição do seu mérito. Nós descrevemos o nosso dinheiro como nosso rico e suado dinheirinho. É nosso, é meu, eu mereci. E a crença que nós temos é que a nossa condição financeira é compatível com o nosso esforço. Se você se esforçar mais, você vai ser melhor sucedido. Se você trabalhar mais, você vai receber mais. O que falta na sua vida é esforço. É um projeto. Mas dá uma olhada como que o Senhor olha para isso. Ele diz assim: não digam no seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Meus irmãos, até a tua capacidade de ser bem-sucedido no seu trabalho é uma dádiva de Deus para você. O seu sustento, o seu salário é um presente que Deus te dá todo mês para que você se lembre quem Ele é. O meu salário não é meu. Meu salário é um presente que Ele me dá. Porque é assim que Ele me capacitou. São essas habilidades que Ele me deu. Foi assim que Ele construiu a minha história. É assim que Ele me preparou para a vida. Pense na sua despensa. Aquilo que você vai comer durante a semana. Pense na compra que você fez do mês, da semana. Pense nas coisas gostosas que você vai comer quando você chegar em casa. Você fala assim, tá vendo isso aqui? É o resultado do meu trabalho. Eu posso comprar Häagen-Dazs. Eu posso comprar carnes da JBL. Eu posso comprar fandangos americano. Tudo o que existe na tua despensa, os recibos do teu iFood, são evidência do cuidado providencial de Deus. A vida é muito mais importante que a comida e o corpo muito mais importante que a roupa. Observem os corvos, eles não semeiam, eles não colhem, eles não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. Vocês têm muito mais valor que as aves. É como se Jesus estivesse dizendo, fica tranquilo. Deus vai cuidar do que você precisa para comer. A tua despensa é um testemunho da bondade de Deus. O teu iFood, os recibos dos restaurantes que você visita, é uma evidência do cuidado de Deus, demonstrando que nós podemos descansar no cuidado providencial dele. Porque quando você descansa, você confessa a sua fé num Deus que é provedor. Meus irmãos, nós podemos descansar porque o nosso Deus continua provendo, Ele continua cuidando. O terceiro movimento que nós vemos aqui é que Ele nos ensina a desfrutar das bênçãos divinas. Depois de parar e descansar, o nosso Senhor diz que nós podemos desfrutar da grandeza dEle. Observe o que o texto diz, então abençoou o sétimo dia. E é interessante essa palavra abençoar. Essa palavra abençoar é usada 3 vezes no relato da criação, e essa é a terceira vez. Todas as vezes que Deus abençoa algo na criação, Ele comissiona a criação. Você lembra dos animais? Ele diz, Ele abençoou e Ele diz, multipliquem-se e encham a terra,
existe comissão. Depois da bênção vem comissão. Os seres humanos, quando foram criados, nós vemos, os seres humanos foram criados, ele diz, multipliquem, enchem a terra, e ele adiciona, dominem sobre todas as outras criaturas. Porque depois da bênção vem comissão. Exceto que no sábado nós temos bênção sem comissão. É como se Deus estivesse dizendo que no sábado nós estamos sendo convidados a desfrutar dele e de toda a criação que ele fez. No sábado não tem comissão. No Shabá, o descanso é para desfrutar. Considere o privilégio que nós temos de toda semana celebrar a vida. Porque quando nós estamos satisfeitos em Deus, celebrar a vida e desfrutar da presença de Deus é uma grande festa. Quando nós dependemos do Senhor, todo Shabá é um feriado. O que você faz no seu feriado? Você diz, eu vou desligar o telefone, eu vou desligar o meu e-mail, eu vou me desconectar, porque nesse feriado eu vou descansar, eu vou desfrutar, eu vou fazer um churras, eu vou chamar a galera, eu vou num restaurante, eu vou no parque, eu vou na piscina. O Senhor está dizendo para cada um de nós que o Shabá é um feriado toda semana. Eu sei que você já fez a conta de quantos feriados tem esse ano. Eu sei que você já viu quais vão ser prolongados e qual dá para viajar. Eu sei que alguns de vocês já têm passagens compradas para aproveitar esse dia. Mas deixa eu dizer para você, adicione 52 Shabás no seu ano. Deus te deu 52 Shabás esse ano para você desfrutar da criação. Olha só o que diz o texto de Isaías. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado, e para fazer o que quiser no dia santo, e para fazer o que bem quiser no dia santo, se você chamar de delícia o sábado e de honroso o santo dia do Senhor, se honrá-lo, deixando de seguir o próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, esse aqui cabe bem para a gente, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei que você cavalgue nos lugares altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó. Eu acho muito legal essa imagem do cavalo. Você vai andar no cavalo. Você vai desfrutar da natureza, você vai desfrutar da criação. Você vai desfrutar da vida. Se você aprender a desfrutar do seu descanso na presença do Senhor, o Senhor vai se fazer presente no seu descanso e você vai desfrutar com alegria desse dia. Pense na sua celebração com seus amigos. Imagine um banquete com seu prato preferido, vinho sendo servido. À volta da mesa vocês conversam, vocês têm alegria, vocês têm celebração. É isso que Deus espera do nosso descanso. Essa é a imagem que o autor de Eclesiastes nos ensina. Ele diz, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho com um coração alegre. Pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja vestido de roupas brancas, ou seja, roupa de festa, roupa de alegria, roupa de celebração. Unja sua cabeça com óleo, fica cheirosinho. Óleo nesse contexto funciona como perfume. Desfrute a vida com a mulher que você ama. Vai namorar a patroa, crianças, tapem os ouvidos. Vai namorar a patroa, está esperando a semana inteira, vai lá. Você tem que aproveitar o descanso do Senhor. Não é mais um trabalho e mais um e-mail. Vai gastar tempo com o marido, vai gastar tempo com a mulher. Aproveita! Pois essa é a recompensa na vida pelo trabalho que você realizou com esforço debaixo do sol. É isso que nós fazemos quando nós descansamos. Nós celebramos a vida. Nós conhecemos outros lugares, nós entramos em contato com a natureza, nós gastamos tempo juntos, nós celebramos com amigos. Porque quando você aprende a desfrutar, você celebra a sua fé no Deus que cuida. Você celebra a sua fé.
Descanso tem que ser celebração, meus irmãos. Não é para a gente gastar o dia enfurnado no quarto, maratonando Netflix. Não é para assistir todos os filmes do Star Wars num dia só. Não é para ver Stranger Things do começo ao fim numa sentada. É para a gente desfrutar da vida, desfrutar da criação, desfrutar dos amigos, desfrutar da esposa, do marido. É celebração. E nós podemos fazer isso toda semana. E por fim, nós vamos observar que o último elemento da nossa liturgia é a adoração. Nós olhamos para o texto e nós vamos observar que o texto diz o seguinte: e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. A ideia de santificação é algo muito interessante, porque tudo o que foi feito na criação era bom. Quando ele faz os seres humanos, ele diz que ele é muito bom. Mas é só o tempo que ele descreve como santo. E santo no sentido de ser separado para ele. Esse é um tempo que o Senhor separou para si. O Shabá é um dia de estar na presença de Deus. E porque ele santificou o Shabá nesse dia, nós adoramos o Senhor em resposta. A adoração faz parte do Shabá. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Não existe descanso sem adoração. Não existe descanso sem adoração. A única coisa que existe no descanso é qual é o Deus que você está adorando. Nós pensamos de uma maneira muito secular que não existe idolatria, de que não existe devoção na nossa vida comum. Mas se a sua semana não é um ato de liturgia para o Senhor, a sua semana é um ato de liturgia para alguma outra divindade. Talvez você esteja dedicando todo o seu esforço para os deuses da performance. Você tem que performar, trabalhar, provar o seu valor. E você vive constantemente ansioso, morrendo de medo de falhar, autocrítico, vive se comparando com outras pessoas, marcado por orgulho quando consegue e vergonha quando falha. E porque você trabalha para os deuses da performance, o seu sábado é o quê? Um ode na sua performance. Eu vou só parar, porque segunda-feira eu preciso performar bem. Talvez os deuses sejam deuses do mérito, e que a idolatria do mérito esteja corroendo a tua vida, porque você precisa conquistar para ser valorizado. As pessoas precisam ver o que você conquista para que elas entendam o seu valor. E você vive buscando reconhecimento, viciado em elogios de outras pessoas, adora fazer comparações sociais, nasquelas que você sai acima. Você tem muito orgulho do seu sucesso, mas morre de medo de ser esquecido. Talvez o seu Deus seja o do consumismo. Você tem acreditado que você precisa comprar para ser feliz, que você precise ter coisas para encontrar paz. E você vive cronicamente insatisfeito, fazendo compras compulsivas, buscando por novidade, vivendo um tédio espiritual, se comparando materialmente com outras pessoas. Talvez você seja viciado em trabalho. Talvez você esteja exausto exatamente por causa disso. Você tem negligenciado os seus relacionamentos? Você não consegue desligar? E você se sente vazio, mesmo quando você cumpre a meta. Porque, meus irmãos, a essência da idolatria é acreditar em uma mentira, numa promessa mentirosa que não nos entrega o que prometeu. A essência da idolatria é acreditar que os deuses do secularismo vão cumprir suas promessas falsas. De que você vai ser alguém quando você tiver, que você vai ser reconhecido e valorizado quando você aparecer. E porque nós vivemos esse tipo de sociedade, esse tipo de cultura,
Nós estamos sendo tragados, engolidos a acreditar que nós temos que funcionar nesse ritmo. Meus irmãos, não é à toa que nós estamos exaustos. As nossas devoções mais profundas demonstram que o nosso coração não está no Senhor. As nossas devoções mais profundas, expressas no nosso trabalho e na nossa semana, mostram para a gente de maneira muito clara que o Deus que nós adoramos não é o Deus que nos dá descanso, são os deuses que nos dão trabalho e mais trabalho e nos deixam exaustos de tão cansados. Por isso, meus irmãos, nós precisamos pensar no Shabá como um culto, uma celebração que funciona como um culto. Em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dia de descanso, dia de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, onde quer que você more. Esse sábado será dedicado ao Senhor. Meus irmãos, o nosso Senhor nos convida a descansar com Ele e nele, toda semana. A ter uma liturgia de trabalho e uma liturgia de descanso. Por isso nós precisamos pensar nele como uma vida, como mais um elemento da nossa vida diante do Senhor. Os antigos, eles liam esse texto todo sábado de manhã, todo Shabá. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, anunciar de manhã o seu amor é leal e à noite a sua fidelidade. O som da lira e de 10 cordas e de cítara, da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das suas mãos levam-me a cantar de alegria. Esse é o hino entoado por um coração satisfeito em Deus, que olha para a sua semana e diz: muito obrigado, Senhor. Eu vi a tua provisão. Eu vi o teu cuidado soberano. E agora eu vou celebrar o meu dia na tua presença, reconhecendo quem o Senhor é. Porque quando nós adoramos o Senhor no sábado, é que nós finalmente descansamos. Meus irmãos, nós estamos exaustos porque nós estamos adorando outros deuses. Nós estamos exaustos porque nós abandonamos o caminho do Senhor. Nós estamos exaustos porque nós não acreditamos que podemos descansar. Mas permita-me dizer uma coisa com toda clareza. Você não vai descansar na sua alma. E você não vai vencer a sua exaustão. Até que você se renda diante de Deus. E reconheça que Ele é o Deus soberano da criação. Que Ele é o Deus provedor. Que Ele é o Deus que cuida da tua vida. Enquanto você não adorá-lo de coração, no seu trabalho e no seu descanso, a sua alma não vai encontrar paz. Foi Agostinho quem disse: fizeste-nos para ti, e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti. Meus irmãos, se nós não aprendemos a descansar de acordo com essa liturgia apresentada pelo Senhor, nós seremos mais um nessa multidão de exaustos que nós temos na nossa cidade. Talvez o convite da liturgia do Shabá é mostrar que nós não podemos ser como são as pessoas desse mundo, exaustas e superprodutivas. Nós temos que ser dependentes e descansadas. Talvez o elemento mais missional que a gente tenha para oferecer hoje é mostrar para esse povo que nós descansamos no Senhor, porque nós acreditamos e nós nos apropriamos e aproveitamos do seu cuidado e da provisão que dele nos dá. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos parar, porque quando nós paramos, nós confessamos que Deus está no controle. Nós podemos descansar, porque assim nós confessamos a nossa fé no Deus que é provedor. Nós podemos desfrutar, celebrando a fé de Deus cuidador. Nós podemos adorar, porque quando nós adorarmos o nosso descanso, finalmente, nós vamos repousar. Por isso, meus irmãos, eu queria terminar essa mensagem fazendo um desafio para você. No ano de 2026, vamos levar o descanso a sério? Vamos levar o convite do nosso Senhor de descansar a sério?
Você está disposto a desativar suas mídias sociais para descansar no seu Shabá? Você está disposto a desligar sua televisão para poder gastar tempo com outras pessoas na celebração do seu Shabá? Você está disposto a não dormir tarde na sexta para poder gastar tempo com seus irmãos? Está disposto a visitar parques, fazer refeições comunitárias, ler livros, orar, cantar, celebrar o Senhor? Porque esse é o convite que Ele nos faz toda semana. O que nós estamos fazendo aqui, adoração comunitária, é aqui que o nosso coração é equilibrado. É aqui que os nossos amores são ajustados. E é aqui que a nossa vida é estabilizada. Nós somos carentes disso aqui. Nós necessitamos disso aqui. Porque isso aqui se parece mais com descanso do que horas intermináveis no seu celular ou na sua televisão. Porque é aqui que nosso coração é equilibrado. É aqui que a nossa vida é verdadeiramente balanceada. E é a partir daqui que nós vivemos o nosso trabalho. Vamos levar o descanso a sério esse ano? Vamos terminar esse ano como uma comunidade de gente descansada e não exausta? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque na Tua palavra nós vemos confronto, mas nós vemos conforto. Nós lembramos quem o Senhor é e nós somos lembrados de quem nós somos. Senhor, tem misericórdia do nosso coração desesperadamente corrupto, do nosso coração pronto a trabalhar, pronto a realizar, mas indisposto a descansar. Não permita que a nossa vida seja controlada pelos impulsos da cidade. Não permita que a nossa vida seja controlada pelos ditames da filosofia da produção. Senhor, nos permita lembrar que nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade quando descansamos na Tua presença. E nos ensina, Senhor, a descansar, para que sejamos uma comunidade de gente descansada para a Tua glória. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.